Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Eu gostaria de discorrer um pouquinho com os senhores acerca de um assunto bem interessante, por que não dizer polêmico, né? Que sempre é tratado entre os crentes, se a mulher pode ou não pregar no culto público, né? N argumentações são dadas e eu gostaria de apresentá-las e apresentar também as refutações. Eu já de antemão gostaria de destacar que eu gostaria de dar a resposta que você gostaria de ouvir, obviamente, mas o meu compromisso é com a palavra de Deus, ainda que essa resposta não vai agradar os seus ouvidos, mas eu vou apresentar a resposta bíblica, não a minha resposta pessoal e tudo mais, mas a resposta que a própria palavra nos orienta, tá bom? Não esqueça de antemão de deixar o seu like, o seu comentário e divulgar aqui o nosso canal, que isso nos ajuda bastante. Existem algumas argumentações e eu vou apresentar aqui as mais conhecidas e pretendo ser bem lacônico em minhas palavras. Uma das argumentações, e essa é muito usada, é que Deus é soberano, inclusive até dentro do arraial calvinista, né? Deus é soberano, e sendo ele assim soberano, ele obviamente usa quem ele quer, inclusive usou até a jumenta de Balaão, né? É interessante pensarmos nessa objeção, nessa argumentação. Todavia, o fato de Deus ser soberano não significa que ele irá passar por cima daquilo que ele proibiu expressamente em sua palavra. A Escritura mostra com clarividência precisa e necessária que a mulher deve estar em silêncio, ou seja, calada na igreja. O texto conhecidíssimo é a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 12. O apóstolo Paulo diz assim: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Observe que o apóstolo Paulo diz que a mulher não deve ensinar, tampouco usar de autoridade. Já ouvi alguém dizer que pregação é uma coisa, ensino é outra. Não. Toda pregação é uma forma de ensino. Porque o expoente irá explanar o texto bíblico, irá explicar o texto bíblico, irá apresentar o contexto e tudo mais. Toda pregação é ensino e depois, obviamente, você vai aplicar o que foi ensinado. Então, essa argumentação não é válida, né? Pregação é uma coisa, ensino é outra. Não, toda pregação é um ensinamento. Percebe que Paulo diz que a mulher não deve ensinar nem usar de autoridade sobre o marido. Opa, PH! O apóstolo Paulo, observe, ele diz que a mulher não deve ensinar nem usar de autoridade sobre o marido. Observe, é sobre o marido, não é sobre homens na igreja. Bom, mas isso é antilógico, essa sua argumentação, porque num culto público, numa igreja, né, a mulher vai exercer autoridade sobre homens, obviamente, mas também sobre o seu marido, que estará ali presente ouvindo a sua pregação. Então ela vai estar sim ensinando e usando de autoridade sobre os homens, de um modo geral, que estarão presentes ali, mas também sobre o marido que estará presente, a não ser que ele esteja ausente, né? Observe que a expressão marido no texto grego, koiné, a palavra grega para marido aqui que foi traduzida é a palavra grega andrós, e andrós lá no original literalmente significa homem. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a mulher não deve ensinar nem usar de autoridade sobre o homem. Então não significa simplesmente ou necessariamente que não deve ensinar somente o marido, mas ela não deve ensinar qualquer homem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e isso está perfeitamente de acordo com o texto grego original. É interessante e curioso um comentário, eu gostaria de ler para vocês, o comentário do puritano Matthew Henry, né, um comentário clássico. Deixa eu conferir aqui qual é o volume. O comentário do Matthew Henry, comentando, né, o que o apóstolo Paulo destaca em 1 Timóteo 2 e 12,
Na página de número 689, olha o que Matthew Henry declara acerca dessa passagem comentando. Diz assim: de acordo com Paulo, as mulheres devem ser aprendizes e não lhes é permitido serem mestres na igreja. Percebe que Matthew Henry está entendendo perfeitamente que o contexto aqui é contexto de igreja, não é contexto de lar, de casa, tá bom? Mas é contexto de igreja. As mulheres devem ser aprendizes e não lhes é permitido serem mestres na igreja, porque o ensino é um ministério de autoridade, e a mulher não deve usar de autoridade sobre o homem, mas deve estar em silêncio. Mas, apesar dessa proibição, mulheres justas podem e devem ensinar a seus filhos os princípios da fé cristã em casa. Desde sua infância, Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras, e quem o teria ensinado, senão sua mãe e avó? Áquila e sua esposa Priscila declararam mais pontualmente o caminho de Deus a Paulo, mas o fizeram em particular levando-o consigo. É interessante nós atentarmos para isso. Uma outra argumentação, que é muito usada, eu já ouvi, é que a ordem da grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura foi dada para toda a igreja. De todas as épocas, de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os tempos, é para toda a igreja. Lembra de Marcos 16 e 15? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Pois bem, daí argumenta-se o seguinte: a ordem para ir e pregar o evangelho a toda criatura não foi dada somente para homens, mas para mulheres. Note que, contextualmente falando, o ide por todo mundo, a tarefa da grande comissão, foi dada especificamente aos apóstolos. Esse trecho aqui de Marcos 16, ele já foi motivo de discussão na história da igreja. Por exemplo, entre os primórdios do cristianismo, eu não sei qual livro de história eclesiástica que eu li, não me pergunte onde, que eu li, mas eu não tenho como trazer essa fonte agora aonde eu li, eu precisaria procurar onde eu destaquei. Mas entre os primórdios do cristianismo, havia essa discussão se essa palavra se aplicaria para todos os crentes de todas as igrejas, de todas as épocas, ou seria, o id seria somente para a igreja apostólica, isto é, somente para os apóstolos, eles que tiveram a incumbência. Entre o período ali dos primeiros pais da igreja, eles tinham um entendimento que essa grande comissão se aplicava somente aos apóstolos. As igrejas futuras, as gerações posteriores, não se aplicava. Percebe? Note que contextualmente, o versículo de número 14, o texto diz assim: finalmente apareceu aos 11. E bem sabemos quem eram esses 11, né? Aqueles que faziam parte do colegial apostólico. No verso 14 do capítulo 16 de Marcos, diz o texto: finalmente apareceu aos 11. E no verso 15 ele diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo. Jesus diz aos 11, vocês irão a todo mundo, ou por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Note que essa palavra foi dada especificamente aos 11. Logo, obviamente, aqui, se você quer ser fiel ao texto bíblico, fiel ao contexto, não se aplica às mulheres. Note que Jesus já havia aparecido às mulheres. Nos primeiros versículos, por exemplo, no versículo 1, diz que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao sepulcro de Jesus, né, para ungí-lo. Levaram ali alguns perfumes, alguns aromas para ungir Jesus. E diz o texto que Jesus apareceu primeiramente às mulheres. Quando ele ressuscitou, no verso de número 9, o texto diz que apareceu primeiramente a Maria Madalena. Mas ele não dá essa tarefa de ir por todo mundo e pregar o evangelho para elas. Elas receberam a incumbência, no verso 7, por exemplo, de ir e dizer aos discípulos e a Pedro de que Jesus havia ressuscitado, mas a tarefa de ir por todo mundo e pregar o evangelho não foi dada a elas. A tarefa de pregar o evangelho foi dada especificamente aos 11, conforme vemos aqui no verso de número 14. Percebe? Além disso, mesmo se entendermos que essa palavra se aplica para a igreja atual e se aplica também para as mulheres, eu não teria nenhuma dificuldade em aceitar aqui que as mulheres podem pregar aqui, nesse caso. Por quê? Porque o texto demonstra uma pregação não num culto público, não num contexto eclesiástico, mas sim num contexto para-eclesiástico, isso é, num contexto fora da igreja, fora do ajuntamento da igreja local. As mulheres recebem incumbência de
testemunhar de Jesus aos pecadores, fora da igreja local, a tarefa de ensinar, de pregar dentro de contexto eclesiástico, de ensino dentro da igreja, foi dada especificamente ao homem, ao ministro do evangelho. Porém, para pregar o evangelho, ou melhor, anunciar, testemunhar de Cristo aos pecadores, é fora da igreja local, ou seja, fora do contexto eclesiástico, isto é, no contexto para-eclesiástico, a mulher sim pode anunciar, seja no local de trabalho, seja dentro do metrô, dentro do ônibus, seja no comércio, enfim, onde ela estiver, ela pode anunciar Cristo aos pecadores. Porque aqui é um contexto não eclesiástico, mas um contexto para-eclesiástico. Se você aceitar, aí tudo bem, mas entenda que o sentido primário, original, o significado que tem aqui no texto de Marcos 16 e 15, primariamente se aplica aos 11, aos apóstolos e também aos homens. Não tem mulher em vista aqui, tá bom? O verso de número 14 deixa muito claro para quem foi dada esta grande comissão. Um outro texto, ou uma outra argumentação que é muito citada é 1 Coríntios capítulo 14. Deixa eu conferir aqui o texto rapidamente. 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35, quando Paulo diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Senhores, esse texto para mim é claro como um cristal. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Mesmo assim, alguns vão argumentar, como por exemplo, uma vez eu li um comentáriozinho de uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, que depois essa argumentação ganhou muito força, né? Que quando Paulo diz aqui que as mulheres devem estar caladas na igreja porque lhes não é permitido falar, ele estava dizendo que o contexto da época dizia o seguinte, que as mulheres estavam interrompendo o culto litúrgico para fazer perguntas indecentes. A Bíblia de Estudo Pentecostal, com esse comentário, ganhou muita força, né? Essa argumentação. E todo mundo começou a reproduzir, né? E passar adiante o que um comentário de uma nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal argumentou. Então todo mundo começou a defender isso como se fosse realmente esse o ensino de Paulo, né? Um comentáriozinho raso, sem nenhuma fundamentação, e talvez por causa do verso 35 diz assim: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então eles para fundamentar melhor ainda a sua argumentação, disseram: olha, está vendo? Elas estavam interrompendo o culto para fazer perguntas indecentes, perguntas que poderiam ser feitas aos próprios maridos em casa. Note, meus irmãos, que a palavra grega aqui, lalei, né, ou laléu, no verso de número 34, ou 35 também, que foi traduzida aqui para falar. Não lhes é permitido que a mulher fale na igreja, né? A palavra grega aqui, para falar aqui, significa exatamente falar com autoridade. Esta mesma palavra grega, laléu, aparece, por exemplo, no mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 21. Diz assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. A mesma palavra grega que aparece no verso 34 para falar, aparece aqui no verso 21, falarei a este povo, só que agora no verso 21 se refere à pessoa de Deus. Deus está dizendo falarei. E alguns exegetas dizem que a palavra grega aqui, para falar, o significado significa tagarelar, ou seja, as mulheres estavam tagarelando na igreja. Então Paulo diz assim: olha, vamos corrigir esse problema, vocês não podem falar, vocês estão tagarelando demais. Só que, se essa palavra laléu aqui, traduzida para falar, significa tagarelar realmente, como muitos dizem, então devemos aplicar o mesmo significado no verso 21 para a pessoa de Deus, quando Deus diz: falarei a este povo. Será que Deus fica por aí tagarelando? Em Hebreus capítulo 1, verso 1, a mesma palavra grega para falar aparece lá também, mas se referindo outra vez à pessoa de Deus. Deus está por aí tagarelando? Obviamente que não. O falar aqui, laléu, né, significa falar com autoridade. E falar com autoridades é algo reservado somente para o homem, não para a mulher. É por isso que Paulo diz assim: estejam sujeitas como também ordena a lei, e não os permito
falar na igreja. No verso 35 diz assim: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem laléu na igreja. Interrogue em casa seus próprios maridos. O comentarista William MacDonald, ele comenta aqui que uma melhor tradução aqui para interrogar em casa seus próprios maridos, lembrando que a palavra marido se aplica também, tem um significado de varão, de homem, e não necessariamente marido, tá bom? Então, seguindo essa linha de pensamento, o comentarista MacDonald diz assim, que uma melhor tradução seria interrogue em casa, ou melhor, interrogue aos homens da casa. Interrogue aos homens da casa. Quer dizer, se a mulher não tem marido, ela pode perguntar aos presbíteros da igreja. Se não pode perguntar aos presbíteros da igreja, a pergunta não consegue fazer, então você pode perguntar ao seu tio, ao seu irmão, e assim por diante. Uma pessoa que seja sábia, que tenha experiência, mas pergunte aos homens da casa. Essa é uma tradução possível aqui, não necessariamente ao marido. Percebe? Há uma outra argumentação, e eu finalizo agora, que está ganhando muita força, é que quem escreveu a carta aos Hebreus foi uma mulher, né? Eu já ouvi esse tipo de argumentação, que quem escreveu a carta aos Hebreus foi uma mulher, né? Nos primeiros séculos da história da igreja cristã, a igreja primitiva entendia que quem escreveu a carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo ou alguém muito próximo, um companheiro de Paulo, né? Mas uma mulher ter escrito Hebreus é a primeira vez que eu ouço alguém argumentar, né? Eu acho perigoso essa argumentação, por quê? Porque em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo diz assim, edificados, quem são os edificados? A igreja de Jesus Cristo é edificada. E Paulo prossegue, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento ali é entendido dentro da teologia como as doutrinas fundamentais, ou seja, a revelação que a igreja estava recebendo. Antes do encerramento do cânon, a igreja estava recebendo, em sua fase inicial, ela estava recebendo revelação, estava recebendo doutrina. Então, um conjunto doutrinário é entendido como fundamento ali, na linguagem paulina. Então, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós temos todo o bojo doutrinário completo, graças ao Espírito Santo, revelando as revelações, seus mistérios, seus segredos aos apóstolos e profetas. Tá bom? Se entendermos que fundamento é doutrina, doutrina é ensinamento, ok? E se entendermos que a carta aos Hebreus foi escrita por uma mulher, obviamente teríamos que afirmar que uma mulher trouxe doutrina nova, ou seja, revelação, trouxe ensinamento para a igreja primitiva e para toda a igreja de todos os séculos. Percebeu? Se fundamento é doutrina, é ensinamento, e a igreja foi edificada sobre o fundamento e recebeu todas as revelações através das cartas de Paulo, através das cartas dos demais apóstolos, então se entendermos que Hebreus foi escrito por uma mulher, então uma mulher exerceu ensino, exerceu autoridade sobre a igreja. E isso está de forma totalmente desarmônica com o ensino geral da Escritura que a mulher não deve ensinar e não deve exercer autoridade. Também cairemos no erro, né, de dizer que quem escreveu Hebreus foi uma apóstola, né? Porque realmente as cartas do Novo Testamento, os demais livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos, tá bom? Então eu acho absurda essa argumentação de que Hebreus foi escrito por uma mulher, tá bom? Porque teríamos de afirmar que uma mulher na história da igreja exerceu autoridade sobre toda a igreja de todos os tempos e também teríamos uma apóstola aí inserida no grupo, tá bom? Eu espero de alguma forma ter ajudado. A melhor forma de um cristão bíblico e a melhor opção de um cristão bíblico a melhor atitude que um cristão bíblico precisa tomar é se curvar diante da autoridade da Escritura, onde ela expressamente declara que a mulher não deve ensinar e não deve exercer autoridade na igreja. Tá bom? Abraço.